Não ajuda. A gente está ao vivo. Então, se tu vê um latidinho, tu não dá bola, tá? Tô acompanhada hoje na live. Por mim, não tem problema. Cachorro adora participar. Não, são meninas. Então, vamos esperar aqui o pessoal entrar. E vamos nos apresentar. A gente trocou de roupa, né? Antes era tu de braço de fora e eu de casaco. Agora a gente verdade. É o que faz estar um em cada hemisfério. É isso aí. Então, vamos lá, Alberto. Como tu é muito melhor orador que eu, pode começar te apresentando. Ora, muito boa tarde. O meu nome é Alberto Costa, sou diretor-geral da Glamour Turismo, uma operadora que tem sede aqui em Portugal e nós operamos em Portugal, naturalmente, Espanha, França, Alemanha, Áustria, e fazemos o circuito dos países do leste europeu, Hungria, República Tcheca, etc. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, pela fidelidade daqueles que já nos seguem há uns meses, né? E obrigado mais uma vez aí a Fernanda e ao Ezequiel por ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com a TripNet, com os clientes da TripNet, este país fantástico que é Portugal. A propósito, ganhou pela quarta vez, apesar do ano em que nós estamos vivendo, o prêmio de melhor destino turístico do mundo. As ilhas também, tanto a Ilha da Madeira quanto o arquipélago dos Açores. Então, é uma prova evidente de que a gente vai resistindo. Então, muito obrigado e vamos hoje falar numa terceira parte deste roteiro fantástico, maravilhoso, que a Fernanda desenhou conosco, especificamente para vocês. Agora vou passar aí a palavra à Fernanda para se apresentar e cumprimentar vocês. Obrigada, Alberto. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Fernanda, a maioria já me conhece, eu acompanho os grupos da TripNet e neste, né, o nosso carro-chefe é o Portugal com Algarve. É um grande prazer, é um roteiro lindo, maravilhoso e é exclusivo nosso. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Algarve. Então, eu vou passar a palavra para o Alberto, que vai nos dar aí uma aula sobre a região do Algarve. Ora, se vocês se recordam, ou para quem não pegou as últimas lives, eu tinha falado que nós íamos falar de Portugal de uma maneira geral e das localidades, do roteiro desta viagem em particular. Então, para quem não conhece, Portugal é um país retangular, é um retângulo em pé, e Lisboa, se nós dividíssemos o retângulo em três partes, Lisboa estaria, digamos, na junção da metade do meio com a metade inferior. A metade do meio, um terço do meio com um terço inferior. E nós hoje vamos caminhar para o sul. Já estivemos em Lisboa na primeira live, já fizemos aquilo que nós conhecemos em Portugal como a Riviera Portuguesa, ou seja, a zona romântica de Sintra, Cascais, Estoril, fizemos toda a costa e entramos novamente no Rio Tejo até o centro de Lisboa. Hoje nós vamos atravessar o Rio Tejo, um rio que, como todos os rios em Portugal, à exceção do Rio Mondego, começam em Espanha. O Rio Tejo começa muito para lá de Toledo, é um rio muito, muito importante, dos quatro rios mais importantes da Península Ibérica, e um rio que termina, para quem conhece, o seu curso no mar, exatamente em Lisboa. Nós vamos atravessar uma das duas pontes de Lisboa e vamos regressar na próxima live pela outra. São duas pontes completamente diferentes, igualmente bonitas,
praticamente não dá para ver uma da outra, porque o Rio Tejo, em Lisboa, ao contornar Lisboa, faz uma curva, e nós vamos atravessar pela ponte mais antiga, uma ponte metálica, em tudo semelhante à ponte Golden Gate de São Francisco, para quem conhece São Francisco, naturalmente, ou a ponte, porque a empresa, o projeto foi o mesmo, e isso vai permitir a vocês, tem do lado direito, antes de chegarmos, inclusive, ao Rio, vão ter uma oportunidade de ver o Porto de Lisboa, a Torre de Belém, a zona monumental. Ao atravessar o Rio Tejo, que é uma zona fantástica, vocês vão ver o mar à direita, vão ver os cruzeiros, sobretudo nessas duas épocas que vocês veem. Não importa se vocês vêm na viagem de junho ou na viagem de outubro, são momentos ou meses de muita afluência, de muitos cruzeiros que fazem escala, e muitos saem daqui de Lisboa também, e, portanto, é uma zona muito movimentada há séculos, para não falar milênios. Então, vocês vão ver essa parte do estuário. Vamos atravessar para o outro lado, para a Costa da Caparica, vão ver o Cristo Rei, que seria o Corcovado aqui de Lisboa, que está na margem oposta, com os braços abertos, abençoando Lisboa. Então, quando atravessarmos, são esses três cenários que vocês vão ver. O estuário, a outra margem com o Cristo Redentor, e a parte de baixo de Lisboa, a zona que a gente chama de Ribeirinha, né? Que está junto do Rio Tejo. Vamos, então, em direção à Península de Setúbal, uma península que, como o nome diz, é um braço de terra entrando pelo mar, e vocês vão ver duas cidades curiosas, embora ao largo, porque não vamos ter tempo de visitar nesse dia, que é Palmela, onde vão ver, inclusive, um castelo, que é agora uma das pousadas de Portugal. Portugal fez uma recuperação fantástica de muitos desses edifícios históricos para a hotelaria, não só castelos, mas também mosteiros, conventos, mesmo casas particulares, palacetes, enfim, museus antigos. Foi uma recuperação notável, e o castelo é muito bonito, e está, obviamente, no topo da colina de Palmela. Bem ali do lado temos Azeitão, um local conhecido, uma cidadezinha conhecida não só pelos vinhos, não só por um tipo de vinho característico dessa região, que é o moscatel, da uva moscatel, mas é um vinho licoroso, é um vinho totalmente diferente daqueles que vocês certamente conhecem, e também famosa pelos queijos, como tem a Serra da Arrábida, uma serra por trás de Palmela, fica do lado de Setúbal, uma serra que está na foz de um outro rio, o Rio Sado. Rio Sado esse que nós vamos atravessar também, mas mais a montante, em Alcácer do Sal. E Alcácer do Sal, exatamente, vamos ter a oportunidade de contar um pouquinho a história. Muito provavelmente, como a gente não faz essas viagens diretas, paramos sempre para o pessoal no banheiro, tomar um café e tudo mais. É provável que a gente escolha, dependendo da hora que a gente sai de Lisboa, escolha exatamente dar uma parada em Alcácer do Sal. Quem conhece Alcácer do Sal aí no Brasil, sei que tem uma cidade ou uma localidade fantástica e um destino turístico muito, muito bonito. O nome é o mesmo, como ocorre com muitas das cidades que a gente tem na América, né? São cópia dos nomes das cidades aqui. Então, vamos parar em Alcácer do Sal. Vamos explicar porque é que tem esse nome. Vocês vão ver umas embarcações antigas. É uma cidadezinha muito bonitinha, do lado, na margem do Rio Sado. E vamos, então, atravessar esse Alentejo, por onde vocês vão ver uma paisagem fantástica, fabulosa, porque vai desde oliveiras, olivais imensos, até vinhedos, todos modernos,
onde vocês vão conhecer certamente e vão ter a oportunidade de comprar, de provar, sobretudo quando nós voltarmos do Algarve. Esses vinhos famosos do Alentejo são os vinhos mais encorpados, são os vinhos mais alcoólicos que Portugal tem, e são vinhos fantásticos. Não são todos iguais, mas quaisquer deles são vinhos fabulosos. Então vocês vão ver olivais praticamente a perder de vista, todos em linha, vinhedos também, dependendo da época. Em outubro, o grupo que vier em outubro, fatalmente vão ver as grandes máquinas fazendo a colheita mecânica da uva, a vindima mecânica, porque vão perceber porquê, não só porque os vinhedos estão preparados para isso, mas também porque seria praticamente impossível, não daria tempo de colher manualmente, né? Então, a colheita é feita por máquinas enormes que abraçam a vinha e já vão vindimando. Bom, vamos ver também uma região de sobreiros. Eu não sei se vocês sabem o que são sobreiros. Sobreiro é uma árvore e a casca da árvore sobreiro é exatamente a cortiça. Então, para quem só conhece cortiça pela rolha quando tem o prazer de abrir um vinho, acreditem, ela é feita da casca de uma árvore chamada sobreiro. Portugal é o país de maior produção de cortiça Travou o teu vídeo. no mundo. Também travou. O meu travou? O teu também travou. Mas agora voltou? Voltou, tudo certo. Ok. Portugal então, tem bastante artesanato de cortiça também, né, Alberto? Isso, nós vamos ter oportunidade não só de falar sobre isso, mas as senhoras que normalmente adoram novidades, vocês vão ter oportunidade de ver pelo país inteiro, ali mais, né? Mas vão ver coisas curiosíssimas. Hoje em dia se faz cortiça utiliza-se cortiça, obviamente a primeira aplicação é para rolhas, é a mais requisitada, e depois aquilo que não serve para fazer rolhas, por qualquer deficiência da cortiça ou porque é o intervalo entre as rolhas, tem inúmeros outros destinos, desde placas de isolamento térmico, isolamento acústico, mas também para ser moído e fazer quase uma espécie de um papel muito fininho, e com isso existem muitas empresas que fazem guarda-chuvas, casacos, sapatos, bolsas, colares. São lindas. Então, não vai faltar oportunidade para aquelas amantes das lojinhas se esbaldarem. Então, fora isso, tem o apelo, obviamente, para além do design, que é muito bonito, umas pintadas, as outras bordadas e tal. Umas imitam as portuguesas, é bem bonito. Exatamente. E depois tem o apelo, obviamente, hoje em dia, mais do que há umas décadas atrás, de ser um produto amigo do ambiente, biodegradável, né? Então, vão ter essa oportunidade também, e nós vamos parar, inclusive, para vocês verem, apalparem, tocarem, terem a sensação de mexer na cortiça e na casca da cortiça, ainda na árvore, né? Vão ver a espessura que aquilo tem. De 9 em 9 anos ela é cortada, ela é descascada. Isso é bom para a árvore, porque serve para a árvore quase como uma poda, mas tem que ser feita por funcionários com habilidade, com uma machadinha, com habilidade para não ferir, obviamente, o tronco da árvore. Então, isso é uma arte própria, não é qualquer um que faz isso. Mas vamos ter, então, a oportunidade de fazer isso, falar sobre essas coisas. Vocês vão ver uma paisagem totalmente diferente daquela que verão do meio para o final da viagem, ou seja, para o norte. Esta é uma região de planícies enormes, de latifúndios, ao contrário dos minifúndios. Latifúndios são grandes propriedades, enormes propriedades apenas de um único dono. Isso também vamos falar das consequências, das razões históricas disso ser assim, tanto do tempo das invasões,
depois da formação do Reino de Portugal, enfim, e mais tarde da lei do morgadio, vamos falar do morgado, e que está, obviamente, na base disso. Hoje em dia, menos, embora ainda se perpetue, acabou a lei do morgadio com a República, o fim da monarquia, mas existem as fundações, que no fundo foi um estratagema que o pessoal encontrou para atingir o mesmo objetivo. Nós vamos falar disso tudo até chegar à fronteira entre o Alentejo e o Algarve. O Alentejo, para vocês terem uma noção, é responsável por 1/3 da área de Portugal. É uma região realmente muito grande, com praias lindíssimas do lado direito, tem uma costa chamada Vicentina, vamos também explicar por que ela tem esse nome ligado à lenda de São Vicente. E, aliás, vamos visitar o Cabo de São Vicente, e vamos falar disso lá embaixo, no Algarve. Mas, dizia, o Alentejo é uma região riquíssima, tanto em termos paisagísticos, quanto em termos gastronómicos, em termos vinícolas, como eu já expliquei, e vocês vão gostar muito de atravessar 2 vezes. Vamos para baixo. Vamos, quando chegarmos à fronteira entre o Alentejo e o Algarve, vamos atravessar uma serra que faz, no fundo, quase um biombo, né? Uma barreira natural entre as grandes planícies do Algarve, do Alentejo, e a zona costeira do Algarve. Então, se recordarem do tal retângulo que eu expliquei que Portugal o Algarve é, digamos, a fatia de baixo, né? Se fosse um tablete de chocolate, seria a fileira inferior. É uma região, então, que tem 2 costas, a costa vicentina, à esquerda, do lado oeste, e a costa sul, que está em frente à África, em frente a Marrocos, né? Como vocês sabem, Portugal não faz fronteira com o Mar Mediterrâneo, porque o Mar Mediterrâneo começa no Estreito de Gibraltar, que é ali do lado, mas é Espanha. Aliás, o Estreito de Gibraltar é inglês, para mau grado dos espanhóis, mas enfim. Então, estava dizendo que essa costa é uma região com águas muito quentes, exatamente porque são banhadas pelas correntes marítimas que vêm do Mar Mediterrâneo, que trazem, obviamente, água muito quente. Fora isso, é uma região que já está muito mais a sul, e como estamos no hemisfério norte, quanto mais para sul você está, mais quente, mais próximo do Equador você fica, e obviamente a região é muito quente. Aliás, o Algarve é muito seco. Vocês vão ver isso, não só vão sentir no ar, mas vão ver isso na paisagem. É a região dos figos, é a região das amendoeiras, as amêndoas, é a região dos citrinos. Vocês vão ver laranjais e cítricos, limões, a perder de vista. Dependendo da época, sobretudo no Algarve, ali em junho, final da primavera, vocês vão ter oportunidade de comprar laranjas em sacos. Aquilo é tão barato que eles vendem sacos de 3, 4 quilos. Depois vocês levam aquilo para o hotel, nem sei como é que conseguem comer tanta laranja. Mas a laranja do Algarve é bem docinha, diferente da nossa. É muito interessante, porque realmente... E ela é descascada, né? A daqui tem que ser com a faca. Essa parece que tu descasca. A pele é muito fininha, ela é muito cor de laranja mesmo, ou seja, não é tão amarela quanto as restantes do país. E, enfim, é uma indústria comum. Existe no Brasil também a indústria do suco de laranja, dessa região, assim como no sul de Espanha também, né? Ou seja, atravessando a fronteira, a paisagem continua. Nós vamos, então, até ao centro do Algarve, que é onde termina a autoestrada. Vamos ver algumas dessas cidades. Nós vamos chegar lá, saindo de Lisboa, 2h30, sensivelmente. Talvez levemos 3, porque vamos dar uma parada e tal, então meia hora aí para parar, porque se fôssemos diretos, 2h30 de ônibus era o suficiente. São 200 e poucos quilómetros e a autoestrada é muito boa. Aliás, Portugal está muito bem servido de infraestruturas rodoviárias, essa é uma delas. Então, vocês vão gostar bastante do passeio até lá. Vamos ver uma cidadezinha
logo que cheguemos lá, ainda antes do almoço, que é Albufeira. Vamos falar também do nome, da origem, do nome das cidades de Albufeira. Vocês vão ficar espantados com a quantidade de ruas e de restaurantes e esplanadas cheias de escoceses, de ingleses, de gauleses. Tem de tudo, porque a gente aqui em Portugal costuma brincar dizendo que o sonho de consumo de qualquer inglês é trabalhar a vida toda em Inglaterra, depois se aposentar e vir comprar uma casa em Portugal. Aí mora aqui e vai passar as férias em casa. Cara, com aquele clima também, vocês vão... Se para quem vem do Brasil já fica espantado com o clima, imagina os ingleses, coitados, tiveram um azar de nascer no meio do Atlântico. Então, vocês vão ver ingleses ou pessoas que moram na Grã-Bretanha por todo lado. Desde jovens até pessoas que optaram por morar aqui mesmo, pela qualidade de vida, compram uma casa num condomínio fechado. Aliás, os condomínios é uma das coisas que vocês vão gostar de ver, porque, apesar de serem condomínios de luxo, muitas vezes, muitos deles não são fechados. Então, nós vamos passar em locais onde tem condomínios dentro de condomínios e você não sabe quando é que termina a grama do jardim do camarada e começa a grama da prefeitura. Então, são regiões muito bem tratadas, muito bem urbanisticamente, muito bem cuidadas e jardinadas, e é uma região fabulosa. Vamos, então, até Albufeira. Ali, provavelmente, dependendo da hora, poderemos almoçar ou não. Se conseguirmos sair um pouquinho mais cedo do hotel em Lisboa, ou se não perdermos tanto tempo no trajeto. Vamos até ao hotel em Portimão. Nós vamos ver essa cidade de Portimão. É uma cidade onde nós vamos ficar. Escolhemos um hotel fantástico para vocês, porque Portimão é uma região, uma cidade que tem praia, ou seja, do lado. Do hotel de vocês até a areia da praia são 50 metros. E, ao mesmo tempo, também foz de rio, né? E tem uma marina do lado do hotel. Então, quem quiser ficar no hotel, na piscina, tem condições fantásticas. Fernanda conhece. E quem quiser, vamos almoçar em Portimão. Numa das praias de Portimão, tem várias, mas uma das praias é a Praia da Rocha. A Praia da Rocha tem uma coisa curiosa, para além de ter também uma movimentação muito grande de turistas, tem uma coisa curiosa, porque tem uma espécie de uma falésia. Aliás, quase todas as praias do Algarve são assim, e a Praia da Rocha está, digamos, num plano mais elevado. E tem umas escadinhas depois para baixo e tal. E essa zona em cima tem, claro, uma vista sobre a praia fantástica. As esplanadas da maior parte desses restaurantes também se estende até a falésia, e outros já estão lá embaixo mesmo, e é normal, sobretudo nessa época que vocês veem, tanto em junho quanto em outubro, verem inúmeras quadras de vôlei, de futebol de areia, futevôlei, enfim, inúmeras competições na praia, que são possíveis exatamente porque a água ali, sobretudo na maré baixa, deixa um areal muito grande, uma areia muito amarelinha, não é uma areia branca, uma areia muito amarela, dourada mesmo, e, aliás, como quase todas aquelas ribas ou aquelas falésias que vocês vão ver, e vamos ter, então, a oportunidade de chegar no hotel, e quem quiser descansa muito bem, quem não quiser vai para o meio da confusão, ali nas ruazinhas da Praia da Rocha, porque tem uns mirantes fantásticos, tem um forte que também dá umas fotografias espetaculares,
E, enfim, e vamos terminar então ali esse dia. Acho que vai ser uma paisagem, um pôr do sol fantástico. Eu não sei se vocês já se aperceberam. Ah, é lindo demais. Ou quem já esteve em Portugal. 3 dias é pouco, né? A gente pôr vai do sol embora de lá querendo ficar lá uma semana. Exato, né? Por mim não tem problema nenhum, a gente mora aqui, então se vocês quiserem ficar, ótimo. Não precisam voltar necessariamente. Mas estava dizendo que quem já esteve em Portugal já sabe isso, mas para quem não esteve, o pôr do sol se dá no mar. Então, num local como este, tem umas fotos fabulosas, né? E por isso não esqueçam, obviamente, máquina fotográfica ou celular, porque vão sentir falta. Vai fazer falta. É verdade. Depois nós vamos, no dia seguinte, vamos dividir, digamos, o Algarve em duas partes, né? Olhando para o mapa, na vertical, vamos primeiro para o lado esquerdo, vamos até a Ponta de Sagres, vamos até mais do que a Ponta de Sagres, vamos até ao Cabo São Vicente, que é um cabo ao lado do cabo da Ponta de Sagres, de um dá para ver o outro, mas isso para nós termos oportunidade, e vou ser eu que vou acompanhar o grupo de vocês, e vou ter a oportunidade, o prazer de contar mais algumas das muitas lendas, né, que a gente já tem falado. Portugal, o país das lendas. Normalmente o pessoal me cutuca e diz, puxa, você só vai contar lendas? Não, eu acabo me entusiasmando, né, porque realmente tem algumas que são fabulosas, são deliciosas e que muitas vezes, como esse caso, estão na base ou na explicação, são a razão da explicação de muitos dos nomes e até, vamos falar nisso aí, do logo da cidade de Lisboa. Tem tudo a ver com essa lenda que a gente vai contar lá, a lenda de São Vicente. E, portanto, vamos visitar o local onde havia a famosa escola de Sagres. Sagres é uma cidadezinha, que está ali do lado, obviamente, e a Ponta de Sagres tem o memorial daquilo que foi a escola de navegadores, quando o infante Dom Henrique, que era, como o nome diz, né, filho do rei, não era príncipe, ou seja, ele não estava na linha de sucessão para ser rei, mas era irmão do próprio, e por isso infante. E ele dedicou a vida dele inteira, um indivíduo muito obstinado, e dedicou a vida dele não só a patrocinar, a pagar do bolso da fortuna dele, a expansão do Império Português, que começou com ele. O Brasil só foi descoberto, as próprias navegações portuguesas só foram possíveis pelos inventos, pelo avanço tecnológico, a tecnologia de ponta, que esse indivíduo pagou para serem desenvolvidas. Foram reunidas muitas, não foi ele que inventou, como é lógico, o astrolábio, nem o sextante, nem a vela latina, enfim, nem a caravela, mas vamos mostrar um pouquinho a vocês, não para terem uma aula de história, não é o caso, mas para vocês fazerem como nós fazemos aqui. A gente tira o nosso chapéu a pessoas, naquela época, que conseguiram um avanço tecnológico mais ou menos como seria alguém se propor colonizar Marte. Mas não tem NASA, não tem computador e não tem nem nave. Aliás, não tem nem piloto. Então o cara arranja o piloto, manda construir a nave, chamam os indivíduos quaisquer para inventar o computador, traçam os roteiros, tem uns que se perdem pelo caminho, mas o sujeito tão obstinado que vai e volta. Porque aquela expressão que usa em Portugal, que o importante não é saber ir, é sim saber voltar. Ir, qualquer um vai, né? Até ali já todo mundo ia. Mas navegavam à vista da costa, né? Os portugueses não. Exatamente por isso essa ponta de Sagres, essa escola de Sagres, mas também a figura do infante,
de Sagres foi tão importante não só para os portugueses, não só para os europeus, mas também para o mundo inteiro, porque a partir daí, obviamente, vieram novos mundos para o mundo, não é? Então, foi importante isso. Vamos depois passar em várias localidadezinhas que estão na beira da água, né? na costa, todas diferentes. Nós vamos ver locais como Lagos, que é uma cidade lindíssima, que também tem um rio, também tem um porto natural de abrigo. Aliás, era onde morava o Dom Afonso Henriques, a escola era ali do lado, em Sagres, mas ele morava, na verdade, em Lagos. Vamos ver réplicas de caravelas, exatamente por causa disso, uma homenagem a ele também. Mas vocês vão ver ali uma água fabulosa, a cor da água de Lagos e da Ponta da Piedade. Ponta da Piedade é uma das praias, uma das muitas praias que tem ali, a Praia do Camilo, enfim. Vocês vão passear por cima de um... vocês vão passear por cima... mais lindas que eu já vi. Muito boa, muito bonita. E vocês vão ver isso de cima. Praia do Camilo. É muito linda. E, portanto, vão ver as arribas, que, na verdade, toda essa costa do Algarve é composta, geologicamente, por um material que a gente chama de arenito. Arenito, na verdade, não é bem uma pedra, é uma pedra podre, né? É uma pedra, é como se fosse areia prensada com muita força por milhões de anos, né? E depois, como ela é meio pobre, né, meio podre, o fato das ondas do mar ficarem batendo e vai desgastando. Aliás, se vocês pegarem um pauzinho, um ferrinho, um parafuso, vocês conseguem, a chave do carro, vocês conseguem, inclusive, escavar a própria pedra, para vocês verem como é que é pobre. E isso, ao longo de milénios, deu origem a praias fantásticas, a falésias muito grandes, umas mais elevadas, outras nem tanto, a praias de areia dourada, lindíssimas, e o contraste com o verde ou o azul da água, dependendo da praia, é incrível. E também há uma série de formações que já foram costa, já foram falésia, mas o mar foi avançando e ficaram uma espécie de uns morrozinhos, umas grutas, uns túneis, uns obeliscos no meio da água. E então vocês vão ver os barcos de recreio, os veleiros, os iates, contornando esses morros, né? essas falésias, esses obeliscos, né? No meio do mar. E nós vamos fazer isso também. No dia seguinte, nós vamos pegar um barco ali mesmo, em Portimão, e vamos ver essa costa não pelo lado da praia, mas sim do lado do mar. Vocês vão ter oportunidade, é um passeio de 2h30, quase 3 horas, mas para vocês terem uma oportunidade de ver a costa a partir do mar, um ponto de vista fantástico, e verem praias, não só as falésias, do lado de fora, mas coisas curiosíssimas, porque essas falésias, além de serem muito grandes, muito altas, têm uns túneis por dentro que o pessoal foi escavando, pescadores, gente contrabandistas, que atravessavam, inclusive, de Marrocos para piratas, enfim. Ao longo de séculos foram escavando esses túneis e essas grutas encastradas como se fossem pombais. E é muito curioso, passam os barcos, nós vamos passar, e o pessoal fica dando adeus de dentro das falésias, né, de dentro daquelas grutas. E é curioso porque da porta da gruta até a parte de cima da falésia, até lá embaixo, é muito alto, a distância é muito grande. Então o pessoal sempre pergunta, cara, como é que o cara foi para ali, né? Parece que desceu ali de alpinista. Não, é porque tem uns túneis por dentro. Nós vamos ver isso e vocês vão ter a oportunidade de ver algumas das grutas mais bonitas que Portugal tem. Algumas das praias que só têm acesso exatamente pelo mar, porque a altura da falésia é tão elevada que seria impossível, obviamente, chegar lá de outra forma. Então, só mesmo por mar. E é aquilo mais parecido com o paraíso. Quem já viu os filmes
da praia e de todas essas paisagens que existem, às vezes, muito longe, Seychelles, enfim. Na Ásia, agora estava querendo me lembrar o nome Até da... o pessoal, ele não identifica, quando a gente vê fotos, a gente mostra fotos, eles não identificam que é em Portugal. Eles pensam que é na Itália, Costa Amalfitana, a Ribeira, aquela parte da França ali, sabe? Não identificam como se fosse Portugal, nem acreditam, porque é bem pouco divulgado o Algarve aqui. Esse foi uma das intenções, a gente adicionar no roteiro o Algarve, por conta, além de ser lindo e maravilhoso, por conta das pessoas não conhecerem. O que é uma pena. É um mercado, né? Uma pena. Então, a Fernanda já tem dito várias vezes que a nossa intenção é levar vocês, claro, aos pontos turísticos convencionais, para quem não conhece, é obrigatório, né? Passar no Torre de Belém e tal, mas vamos levar vocês muito além disso. Nós vamos levar vocês aonde... Vamos fazer com vocês aquilo que vocês fariam com um estrangeiro que chegasse pela primeira vez na cidade de vocês. Né? Tem sempre aquele recantozinho, tem sempre aquele prato, aquele restaurante, aquele pôr do sol, aquele petisco que não está nos roteiros turísticos. Né? E vocês, todo mundo sabe que às vezes é uma pena não estar. Né? E existem várias razões. Nós, como não temos que ser fiéis a roteiro nenhum, nós fazemos os nossos, vamos levar vocês pela mão até esses recantos. E uma dessas experiências sensoriais é exatamente esse passeio de barco. Nós vamos propositadamente voltar no final da tarde, com o sol bem na nossa cara, e é uma experiência, né, Fernanda? Fabulosa, né? Nem fala mais, porque daí senão tu vai estragar a surpresa. A gente já prometeu que muitos desses roteiros, muitos desses dias tem uma série de surpresas e a gente não revela como surpresa que é só na hora. Só na hora. Ou nem na hora. Mas, enfim. Então, venham tranquilos, porque vocês vão ter uma experiência fabulosa no Algarve. Vamos ver depois também a outra parte do Algarve, ou seja, mais a leste. Nós, quando chegarmos, vamos descer pelo meio do Algarve depois, e ver a parte direita, e depois vamos ver a parte esquerda, que está mais para leste. Onde vocês vão ver marinas fabulosas, das mais luxuosas que a Europa tem. Tem Porto Banús, tem Mônaco, tem Nice, enfim. E tem as marinas do Algarve, né? Vocês vão ver iates fabulosos. Vamos ter oportunidade ou de almoçar, ou pelo menos de tomar um sorvete numa dessas inúmeras esplanadas que existem ali à volta das marinas. É um passeio realmente muito, muito interessante. Vamos ver algumas dessas cidades com uma presença árabe na arquitetura ainda muito grande, e isso por razões históricas. Eu expliquei que Portugal é um retângulo na vertical e ele foi liberto pelos cristãos do norte para o sul, onde os muçulmanos, os islâmicos estavam. Então, à medida que as tropas do primeiro e segundo rei de Portugal foram descendo, claro, levaram muitos anos, e a presença árabe no sul de Portugal, sobretudo no Algarve, era muito grande. E deixou, obviamente, resquícios ou relíquias numa quantidade muito superior e que o pessoal hoje em dia vai resgatando, né? Você vê, inclusive, condomínios moderníssimos, mas em estilo árabe, né? Na chaminé rendilhada, na iluminação camuflada, nos muros com o emboço irregular, todos pintados de branco. Aliás, um dos motivos pelos quais os árabes pintavam as casas de branco é porque, como vocês sabem, o branco é a cor que menos retém calor, né? E como, obviamente, eles vinham de uma região que fazia ainda mais calor do que o Algarve, obviamente tinham essa característica. Faziam também ruas ou cidades com ruas muito estreitas, sinuosas e casas muito altas. Isso tinha também uma função que era criar sombras e criar diferenças de
ou seja, correntes de ar, diferenças de pressão, né? E com isso ventilavam e se refrescavam, né? Mas nós vamos ver a presença árabe também nas pescas. Nós vamos ver, vamos falar de conservas, vamos falar de sardinhas, vamos falar de romanos, ou seja, muito anteriores ainda aos árabes, né? Os árabes chegaram à Península Ibérica em 711, os romanos tinham chegado aqui 125 anos antes de Cristo, ou seja, 800, quase 900 anos antes disso, né? Então, mas vamos falar de tudo isso, que ainda está presente nas praias do Algarve, ou na região do Algarve. Vocês vão ter oportunidade de comer uma comida, provar uma comida e uma doceria totalmente diferente, mais uma vez, ligada àquilo que no Algarve é mais abundante, aqueles figos secos que vocês provavelmente comem no Natal, né, ou compram no Natal, vêm exatamente do Algarve, são secos, normalmente ao sol. As passas, né? As passas são uvas que são secas, desidratadas, e que os árabes, na época, secavam ou desidratavam nos terraços das casas. Vamos ver muitas das casas que até hoje não têm telhado, têm uma espécie de um terraço, que na verdade nós hoje usamos como terraço, como solário, mas na época eles impermeabilizavam aquilo com óleo de baleia, com linho, etc., porque era uma cisterna. Então, a cisterna em cima da casa dava, obviamente, tinha a função de manter a temperatura mais baixa na casa. E no tempo seco, servia de eira, ou seja, uma zona onde eles podiam secar, entre outras coisas, as amêndoas, quebrar as amêndoas, fazer todas essas docerias que vocês vão gostar de provar, e as passas, os figos, etc. Vão comer um doce saborosíssimo chamado fidalgo, morgado. Acho que é morgado ou fidalgo, por aí. Feito com amêndoa também. E vamos ver algumas dessas cidades que têm ilhas na frente, ou seja, o mar foi recuando e tem ilhas na frente. Hoje em dia são regiões muito disputadas pelo turismo e tem muita gente que tem casa, para muitos portugueses tem casa de praia nessas ilhas. Vamos ver essas cidadezinhas também e vamos, obviamente, regressar para o hotel. Acho que em termos do Algarve, para apresentar a vocês o Algarve, é mais ou menos isso. Nós vamos depois regressar para o norte, ou seja, para o centro, vamos regressar para Lisboa, passando, mais uma vez, inevitavelmente, no Alentejo, e podemos falar até um pouquinho nisso hoje, para deixarmos depois as outras lives de Lisboa para cima. Nós, quando voltarmos, no final desses dias do Algarve, nós, em vez de virmos diretos para Lisboa, nós vamos em direção a Beja, e de Beja vamos a Évora. Évora, que foi uma cidade fundada, como muitas na Península Ibérica, fundada pelos romanos, como Évora Cerealis, uma região onde vocês vão ver a presença humana ainda muito antes dos romanos, ainda do tempo da pré-história, né? Onde tem, para quem conhece Stonehenge, Évora tem um Crommelech. O Crommelech é um conjunto de menires, né? Os menires eram aquelas pedras em forma fálica e o Obelix do Asterix carregava nas costas, né? Então, eles colocavam essas pedras espetadas no terreno, primeiro como função de orientação, não havia escrita, então eles tinham de alguma forma que passar o conhecimento das épocas das chuvas, da época da sementeira, da época das colheitas, de uma geração para outra, de alguma forma, sem escrita. E essa era uma delas. Alguns são monumentos funerários,
outros ligados às crenças que eles tinham de fertilidade da terra, né? E, portanto, daí a forma fálica. Algumas das senhoras ficam sempre um pouco escandalizadas, mas um dos ritos naquela época era as moças escorregarem pelas pedras abaixo. Eles acreditavam que isso aumentava a fertilidade das jovens, né? E então, lá está, são lendas e algumas histórias deliciosas, mas que fazem parte da nossa cultura, né? E vamos encontrar isso em Évora. Vamos encontrar depois uma cidade romana, vamos encontrar uma cidade com alguns desses monumentos ainda do tempo dos romanos, vamos explicar alguns deles. Depois vamos dar um salto de quase 500 anos, 600 anos, para falar das muralhas medievais. Vamos falar da Igreja de São Francisco, da famosa Capela dos Ossos, e vocês vão adorar a cidade de Évora, porque tem uma vista fantástica sobre a planície, é muito bonita. E, no final, vamos regressar a Lisboa, mas já pela outra ponte, que eu falei, Lisboa tem duas, a ponte mais recente, feita em 1998, a ponte Vasco da Gama, que tem esse nome, exatamente por homenagem. Nós vamos almoçar em Évora, né? Porque a comida alentejana ela é muito famosa aqui. Então, só deixar a observação. Sem dúvida. Nós experimentamos a gastronomia alentejana também lá em Évora, onde a gente vai almoçar. Vocês vão... nós colocamos exatamente esse almoço em Évora, como a Fernanda fez bem até de rememorar, para que vocês, tal como vai acontecer em todas as regiões que nós vamos visitar, vocês conheçam os vinhos da região, as culturas, o artesanato, mas também os paladares. Ninguém vai comer bife com batata frita, vocês vão comer churrasco quando chegarem outra vez a Porto Alegre. Aqui não. Aqui, quando me perguntam, mas não tem churrasco? Não, fecharam todas. Ontem fecharam. Porque vocês vão ver, por exemplo, um tipo de comida. Os árabes comiam muito, aliás, até hoje, misturando ervas aromáticas na gastronomia, tanto no arroz, quanto no peixe, quanto na carne. E, exatamente, misturavam pinhões com passas. Então, tudo isso faz até as sopas. A sopa de cação ainda vem desse tempo. Enfim, não sei exatamente qual é o menu que eu vou combinar com o maître ainda, mas garanto que vai ser alguma coisa tipicamente portuguesa e tipicamente dessa região. E, no final da tarde, vamos então chegar em Lisboa, atravessando essa ponte Vasco da Gama, que tem, como eu dizia, esse nome, porque ela está exatamente numa parte nova de Lisboa, inaugurada em 1998, por ocasião da feira de comemoração da epopeia dos descobrimentos portugueses, e é uma região nova, de arquitetura arrojada, de edifícios fantásticos, desde a estação de trem até a rodoviária, cujas palas são em forma de asas semelhantes aos peixes voadores que acompanham e acompanhavam na época as caravelas, e hoje em dia acompanham os cruzeiros em alto mar, né? Então, é uma região realmente fantástica, nova de Lisboa, e que vocês vão conhecer, vão ver teleféricos, vamos ter a oportunidade de visitar um oceanário, um dos melhores oceanários do mundo. Quem quiser pode, inclusive, até fazer um passeio de teleférico para conhecer toda essa região por cima. Eu vou explicar o que é que existe por baixo, porque existe uma cidade que vocês vão ver em cima, existe uma outra cidade tecnológica em baixo, vamos falar sobre isso, sobre as inovações que Portugal introduziu nessa região, e tenho certeza que vocês vão gostar até do shopping, que é o shopping Vasco da Gama, é um shopping... No outro dia é o dia livre.
onde elas têm o dia inteiro Exatamente. só para elas ou eles também, né? Ah, sim, isso de atribuir compras só às mulheres é apenas um mito, né? Porque nesse dia a gente chega cansadíssimo, né? Depois de tanta beleza que a gente vê, tanto passeio. Então a gente deixou um dia livre, que é o dia anterior ao Évora, no caso, que sucede para o pessoal descansar ou para fazer alguma opção de passeios que a gente não fez, né? Que é quase nenhum no caso, ou melhor dizendo, voltar a algum lugar que achou assim especial e queira retornar dentro da cidade de Lisboa. De maneira que hoje ficávamos por aqui, Fernanda. Muito obrigado pela. A não ser que tenham alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa esclarecer agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos chamar no direct, pode acessar ali o Face ou o Instagram da Tripnet. Também pode, a maioria também tem o meu contato, pode me chamar no WhatsApp. Já estamos com a reserva aberta para outubro. Nós temos a nossa saída de abril lotada. A gente tem uma saída em junho também, que já tem algumas pessoas. E semana passada a gente abriu a nossa saída de outubro, que já tem pessoas inscritas, então a gente está com as inscrições abertas. Então é isso, pessoal. O nosso roteiro é lindo de morrer mesmo. É um roteiro exclusivo, diferente, enogastronômico, sensorial, vale muito a pena. E, como vocês estão vendo, a gente tem um mestre, além de um guia, né? Que só nos acrescenta nesse roteiro. Vocês vão sair bem mais cultos de quando vocês chegarem, a gente garante, obrigado. O Alberto garante, né? E mais uma vez, Alberto, muito obrigada. A gente vai, nas próximas lives, começar a falar da região norte. A gente vai a Fátima, né? A gente vai até Fátima, porque a gente passa por umas cidades antes. E então, bom final. Nós vamos. Pode falar. Vamos falar exatamente dessa região centro de Portugal, e que vocês vão adorar também, mas isso vai ficar para outras lendas, outras histórias, outros roteiros, outras cidades, e num outro dia, sábado que vem. Alberto, brigadão. Bom finalzinho de sábado. Imagina. Para todos vocês. Obrigada. Para vocês também. Muito obrigado. Beijinho, Fernando. Tchau. Beijinho, Alberto. Tchau. Tchau, até logo.